E hoje eu quero falar gerados à semelhança de Cristo. E nós vimos que a maturidade, ela é justamente você ter um relacionamento maduro com Cristo. É você constituir com Deus através da sua vida com Deus, da sua vida com o Espírito, nos seus momentos a sós, nos seus devocionais, na leitura bíblica, na meditação bíblica, em jejum, você ir criando algo novo em você, você ir criando uma nova natureza, você indo começando a ter um relacionamento maduro com o Pai. E esse relacionamento maduro com o Pai, ele está em conhecer quem Cristo é. Por exemplo, eu conheço o Jefferson já há mais de 10 anos, né, Jefferson? Eu sei aquilo que como eu me comportar com o Jefferson por base do relacionamento que eu tive com ele. Eu sei das limitações que o Jefferson tem em cima de um relacionamento que eu tenho com ele. Eu sei das qualidades que o Jefferson tem em cima daquilo que eu conheci dele, daquilo que eu sei do potencial dele. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com ele. E como que eu vou construir um relacionamento com Deus? A partir do momento em que eu tenho intimidade, em que eu, de fato, Deus conhece o meu coração e eu conheço o coração do meu Pai. Você está me entendendo? Diga amém. E hoje, Deus não te chama apenas para você se relacionar com Ele, mas Deus te chama para você ser semelhança de Cristo. Lá em Gênesis 1:26 fala que nós somos criados à imagem e à semelhança, nós temos atributos de Cristo em nós. Além de nos parecermos fisicamente com o Pai, com aquilo que Ele constituiu na Trindade, nós temos semelhanças, nós temos atributos do Senhor. E nós temos falado isso durante todo esse ano, sobre o reino de Deus, o que Deus quer para as nossas vidas. Deus nos escolheu para reinar, para governar, para influenciar, para ser eclésia nessa geração. Então, o nosso desafio hoje é você ser semelhante a Cristo, não apenas conhecer. Você já viu pessoas que elas andam tão juntas que elas se parecem? Não tem nada a ver o rosto, mas o jeito de falar, o jeito de agir, as opiniões, os pensamentos, as ações são muito parecidas. Por quê? São frutos de um relacionamento, são frutos de uma intimidade, um relacionamento. Até muitas vezes você tendo pensamentos opostos, mas você consegue com essa pessoa encontrar um ponto comum e você se relacionar bem com ela. Então, eu lembro que quando eu liderei uma geração de jovens lá em Tucuruí, é engraçado porque você, como líder, como um pastor, você se torna uma influência para essa pessoa, ela começa a te olhar como uma influência. Então é engraçado que passou um momento em que eles ouviam a música que eu ouvia, eles vestiam as roupas parecidas com as minhas, eles gostavam das mesmas coisas que eu gostava, muitos aprenderam a tocar instrumentos. Por quê? Porque é o que eu sou, e eu consegui imprimir isso para a vida deles, amém? E também, quando você olha a Bíblia, que você vê Pedro ali olhando para Cristo de longe, e as pessoas falando, nossa, você era um discípulo porque você se parece com ele, é porque é fruto de uma intimidade. Então, o nosso desafio cristão não é apenas você falar de Cristo, falar que você conhece a Cristo, mas você, de fato, ter uma semelhança com ele, você ter nele um caráter de Cristo, você ter ações de Cristo, você ser como Cristo foi quando foi encarnado como um homem aqui na terra, amém? Então, no começo dessa série eu falei sobre uma renovação de mente. Essa renovação de mente, ela vem através de um novo nascimento. O novo nascimento, ele é o começo de uma vida cristã de santidade. Ele é um dos primeiros degraus em que nós começamos a construir uma vida com Deus. É um novo nascimento. O novo nascimento, ele vem através de um relacionamento com o Pai, através de uma vida com o Pai, através de um encontro com Deus. Então, você vai desenvolvendo e você vai começando a se arrepender. E o que é o arrependimento que eu falei? É uma mudança de mentalidade.
E em Romanos 12:2 fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Então, esse inconformismo, ele é um contraponto àquilo que muitas vezes a sociedade pensa. Então, se você perguntar para uma pessoa o que é ser um crente hoje lá fora, ele vai falar: o crente é aquele que não bebe, o crente é aquele que não fuma, é aquele que não prostitui, é aquele que não ouve música do mundo, é isso. Sempre você vai ver uma pessoa falando sobre um cristão, de uma pessoa que renega muitas coisas, que vive um contraponto da sociedade. É uma pessoa que não sai para festas, é uma pessoa que não xinga. Para você ser crente, você tem que andar dessa forma, você tem que pensar dessa forma, a sua ideologia tem que ser essa. Então, sempre quando você vê você quer descrever um cristão, é uma pessoa que é um contraponto da sociedade. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E o cristão, ele não é para ser apenas uma negação ao mundo, um inconformismo ao mundo. Não, mas o cristão, ele é aquele que não se amolda aos valores contrários ao reino de Deus, mas que também, além de viver esse contraponto da humanidade de negação, eu não faço isso, eu não faço aquilo, né? Não ser visto apenas com isso, mas também nós devemos ser semelhança de Cristo. Então, quando uma pessoa te perguntar como eu devo ser como um cristão, você não vai falar: a partir de hoje você não faz mais isso, você não faz mais aquilo, não. Você tem que falar: a partir de hoje você vai ser como Cristo foi. Você está entendendo? Porque se Cristo ele fosse viver dentro de um molde religioso, de eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, ele não seria o que nós lemos aqui nessa palavra, porque você sempre via Jesus perseguido por um grupo religioso que falava: nossa, mas como ele vai na casa de um publicano? Nossa, mas como que ele protege uma mulher? Nossa, mas como que ele cura no sábado? Quem é cristão, quem é judeu, não pode curar, não pode fazer nada no sábado. Quem se diz filho de Deus não pode se misturar com um publicano. E Jesus, ele foi de fato, ele rompe com esse pensamento. Por quê? Porque Jesus, ele trouxe para nós uma nova compreensão de reino de Deus. Então, o seu chamado, de fato, é para que você seja Cristo, você tenha uma vida semelhante a Cristo. E eu quero que você abra lá em Romanos 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28, é o texto base desse estudo. Fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ler de novo o 29, ele fala: pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui? Que ele nos predestinou para ser a imagem de Cristo. Ele restaurou aquilo que tinha sido destruído no Éden. Por quê? Porque o homem foi criado a ser imagem e semelhança de Deus. Esse estudo parte de um livro chamado O Discípulo Radical, de John Stott, e ele fala uma coisa interessante: Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois a semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o seu povo. Fala para você mesmo, fala para a pessoa que está ao seu lado, fala: a vontade de Deus, o chamado de Deus para a sua vida é que você seja como Cristo, você seja semelhante a Cristo. O que significa ser mais parecido com Jesus à medida que eu vou ficando mais velho? Existem áreas ou dimensões em minha vida que necessitam de parecer mais com Cristo, de ter mais essa semelhança com Ele? Eu não vou te falar isso. A própria palavra de Deus vai te falar isso hoje.
Amém? Então, eu vou citar alguns tópicos e eu quero que você me responda, ou você responda aí no chat, ou você vai responder aí para você mesmo, mas responda essas perguntas, porque, como falam, né, são as perguntas que movem o mundo, e o que vai mover o seu coração essa noite são as perguntas que nós vamos fazer aqui, porque essas perguntas vão gerar de fato um arrependimento em você e uma vontade de mudança, amém? Então, a gente vai destacar aqui três perspectivas de semelhança, e todas elas apontam para uma mesma direção, uma perspectiva de passado, uma perspectiva de presente e uma perspectiva de futuro. É a primeira coisa que eu quero falar com você. Então nós temos o eterno propósito de Deus, que nós fomos predestinados, como nós lemos em Romanos 8, 29. Existe um propósito eterno, que foi antes da criação do mundo, porque o que é eterno, ele não é cronológico, entendeu? Ele é uma coisa que ocorre na eternidade. Então nós fomos predestinados a ser como Jesus. E também existe um propósito histórico de Deus, que é um propósito de ação agora, de uma coisa presente, que é estarmos sendo mudados e moldados e transformados pelo Espírito Santo de Deus. Como é que eu faço para eu me parecer com Jesus hoje? O que eu tenho que fazer? Eu começar a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. E existe um propósito também escatológico, que nós seremos como Ele foi, nós seremos como Ele é. Então, abra sua Bíblia lá em João, 1 João, versículo 3. Deixa eu abrir aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 2, a palavra do Senhor fala o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de si, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele, como é, o veremos. Então, existe um propósito escatológico nisso, que é você vai ser moldado, vai ser transformado para ser a semelhança de Cristo. Amém? Então eu quero te falar de que forma este conhecimento de Deus, de que Deus cuida de toda a existência, pode lhes dar mais ânimo e ousadia para andar como Cristo andou em cada uma das áreas de sua vida. Na semana passada o bispo falou uma coisa interessante, que o conhecimento é a luz. Se nós estamos nas trevas, gente, se você vive de pecado em pecado, se você vive cada dia mais afundando no seu próprio pecado, é porque você vive nas trevas. E não é naquelas trevas em que o capetão está aqui na minha casa, né, eu estou no escuro, eu sou doidão, não. As trevas é a falta de conhecimento, que nós podemos chamar de ignorância. A ignorância, ela na Bíblia, nós lemos como trevas. Nós estamos na ignorância. Sabe por que muitas pessoas vivem dentro do pecado? Porque elas não conhecem o propósito de Deus para as suas vidas. Elas não têm uma vida com Deus, elas não conhecem a palavra de Deus. E quando nós temos este conhecimento de que Deus nos criou para ser semelhante, nós estamos sendo moldados para ser semelhante, e que nós seremos a imagem de Deus, nós paramos de fazer perguntas para Deus. Perguntas bestas, porque pessoas ignorantes fazem perguntas erradas. Por exemplo, Senhor, qual é o meu chamado? O que eu nasci para fazer? Existem pessoas que não fazem nada dentro da igreja, que não fazem nada na sociedade, que não transformam a sua casa, que não transformam a sua família, que não tem relevância nenhuma dentro da sua escola, da sua faculdade, porque faz uma pergunta que não é para fazer para Deus. Qual é o meu chamado? Meu irmão, o seu chamado é ser semelhante a Cristo. Se Jesus Cristo foi humilde, eu vou ser humilde. Se Jesus Cristo foi longânimo, eu vou ser longânimo. Se Jesus Cristo foi amável, eu vou ser amável. Se Jesus Cristo foi misericordioso, eu serei misericordioso. Se Jesus Cristo serviu as pessoas, eu vou servir. Então o nosso chamado é ser aquilo que Ele foi, é ser semelhante a Cristo.
O seu chamado, meu irmão, não é tocar apenas. Eu sou chamado para cantar, eu fui chamado para tocar. Não, você pode usar isso para ser semelhança de Cristo. Você pode usar os seus talentos para fazer a vontade de Cristo para a sua vida. Mas isso não necessariamente tem que ditar o que você tem que fazer ou não dentro da igreja. Porque o que você foi chamado é para ser semelhança de Cristo. O problema de muito de nós é que nós queremos ser parecidos com pastores, com músicos, com cantores, com artistas, com influenciadores do Instagram, e não queremos ser parecidos com Cristo. A gente vê uma coisa que está em evidência, um pregador que está em evidência, aí eu quero ser igual a esse pregador, eu vou pregar igual ele, eu vou gritar igual ele, eu vou ser quietinho igual ele, eu vou pregar sentado igual o pregador, eu vou pregar em pé pulando igual o pregador, eu vou tocar igual o cara que eu acho que toca, eu vou ser um tocador worship porque todo mundo está worship. Não, meu irmão. Nós temos baseado a nossa vida e o nosso chamado em outras pessoas e não em Deus. Porque, olha, gente, Deus não se importa se eu estou me vestindo mal, se eu estou me vestindo bem aqui para apresentar para vocês. Claro que a gente vem preparado, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que o nosso caráter, as nossas ações, aquilo que nós fazemos seja semelhante com o que Ele fez. Você está entendendo? Então não se importe. Não se importe. Tem pessoas que estão esperando as coisas melhorarem para começar a fazer a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você viver esse tipo de pensamento, você nunca vai fazer a vontade de Deus na sua vida, porque a vontade de Deus não depende de quem você é, de qual o dinheiro que está no teu bolso, de qual classe social você pertence, de qual cargo você ocupa na igreja. Não, está na sua vontade em ter uma intimidade com Deus e ser semelhante a Cristo. Jesus, gente, ele não nasceu num berço de ouro, ele nasceu numa manjedoura, num estábulo. Jesus não tinha um apoio religioso, Jesus não tinha apoio político. A Bíblia fala que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Esse conhecimento de que Deus te escolheu para ser como Ele, Deus está te preparando para ser como Ele é, e você será a imagem do Pai, a imagem do Filho, isso te liberta das prisões da religiosidade, das prisões da apatia que nós vivemos. A segunda coisa que eu quero falar é que ainda na encarnação de Cristo, ainda que a encarnação de Cristo seja um evento único, sem a necessidade de repetição, todos nós somos chamados a seguir o seu exemplo de humildade. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor fala assim: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. O que Paulo está dizendo? Haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, era algo a qual devia se apegar, mas se esvaziou, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E esse é um ponto que eu quero destacar com você, porque nós temos que olhar isso aqui e nós temos que respeitar os processos. Outro dia eu estava falando com uma amiga nossa, a prima da pastora Renata, a Marina, e ela estava me falando dos desafios que ela tem vivido com Deus lá em Belo Horizonte. E eu falei uma coisa com ela: Marina, você tem que respeitar os processos, você tem que discernir os processos. Você tem que entender o que Cristo quer para a sua vida neste momento.
Você tem que aproveitar a oportunidade que Ele está te dando. Talvez não seja aquilo que você pensou, mas é aquilo que Ele quer para a sua vida. E Jesus, Ele passou por esse processo de abnegação. Aqui a gente lê a respeito do processo de encarnação de Cristo. Gente, imagine o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo vivo, aquele que deu a ordem, todas as coisas foram criadas. Aquele que criou o homem, assumindo forma de homem. Assumindo forma de um homem caído, de um homem limitado, de um homem que tinha perdido a sua perspectiva, que tinha perdido o seu relacionamento com Deus, e Jesus se coloca como um homem, um Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nós somos servos, Ele se coloca como nosso servo. Mas Jesus, ao se tornar homem, Ele não perde a sua natureza divina, mas Ele abre a mão de ser tratado como Deus, que Ele era. É por isso que as pessoas não entendiam, porque Ele falava, o Filho do homem, eu sou o Filho de Deus, mas as pessoas perguntavam, mas como o Filho de Deus é dessa forma? Como aquele que tudo pode, assumiu essa forma? Então nós podemos pensar aqui, que a atitude de Jesus é a atitude oposta à de Adão, que buscou ser igual a Deus. Gente, olha que coisa interessante. Olha que atitude, Jesus, como que ele age nesse contraponto. Porque Adão e Eva pecaram porque a serpente os seduziu a ser igual a Deus. Por que Satanás caiu? Porque ele queria tomar o lugar de Deus. E Jesus, sendo Deus, abdicou disso e se tornou servo. Filipenses fala que Ele se humilhou a si mesmo, Ele se esvaziou de si mesmo, Ele não se apegou àquilo que Ele era, mas Ele se tornou servo. Então, por que nós temos tanta dificuldade de imitarmos a Cristo e tanta facilidade de imitar Adão? Me responde isso. A gente fala que adora Cristo, mas nós queremos fazer aquilo que Adão fez, ser igual a Deus. Quantos pastores se perderam na igreja porque querem ser os deuses da igreja? Quantos líderes se perderam porque se perderam dentro do seu ministério porque perderam a capacidade de ser servos, que foi o que Jesus fez, que foi o que Jesus realizou? Você tem que entender, líder, você tem que entender, pastor, que quanto mais alto você chega, mais servo você é das pessoas. Vocês estão entendendo, gente? Então, se passássemos a imitar mais a Cristo, quais seriam as implicações para os nossos diversos relacionamentos em casa, na igreja, na sociedade? Sabe o que nós vemos na internet? São cristãos brigando com outros cristãos por causa de política. Pessoas matando outras pessoas por causa de um preconceito. Você me fala que essas pessoas são cristãs? São pequenos cristos? Não, elas são totalmente diferentes de Cristo. Elas assumiram uma forma de Adão, uma forma adâmica, de um homem caído. Sabe qual foi o primeiro resultado, o primeiro fruto do pecado de Adão? Assassinato dentro da sua casa, um filho assassinando outro filho, um sangue sendo derramado na terra. Sabe o que isso nos implica de dizer? Que quando nós não assumimos a forma de Cristo, quando nós não nos tornamos semelhante a Cristo, nós matamos outras pessoas. Nós estamos matando essa sociedade. Porque a boca que era para falar de Deus, a boca que era para transformar Deus, as mãos que eram para abençoar, estão amaldiçoando. A boca que era para falar bênçãos, está xingando. A mão que era para abençoar, está discutindo.
O talento que era para ser colocado a serviço do Pai está sendo usado para outras coisas, e nós estamos destruindo essa sociedade por causa disso. A terceira coisa que eu quero falar com você, que é um aspecto relacionado diretamente à humildade de Cristo, é a entrega ao serviço. Então, Jesus Cristo foi humilde. Porque a humildade é você se colocar à submissão de uma outra pessoa. Existe uma ilustração engraçada, que Pedro ele olha para Jesus e fala: ei, Jesus, a gente tem que pagar os nossos impostos? Ele pensou assim: não, Jesus não vai querer pagar imposto. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, o que você está vendo nessa moeda aí? É o rosto de quem? É o de César, né? Então dá para César o que é dele. Isso não é seu, isso é dele. Jesus se coloca à submissão de um sistema político. Porque a submissão é se colocar debaixo de uma missão de outra pessoa. É um traço de uma pessoa humilde. Uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, ela não se coloca debaixo de uma missão de ninguém. Sabe por que existem divisões na igreja? Duas visões dentro da igreja. Porque uma pessoa não se coloca debaixo da submissão do seu líder e do seu pastor. Sabe por que muitas igrejas, até reinos, estão sendo destruídas? Porque os discípulos não estão se colocando debaixo de uma missão. Sabe o que é isso? Falta de humildade. E Jesus Cristo, nesse terceiro aspecto, ele fala que, o que nós vamos falar é que a humildade de Cristo está relacionada diretamente ao seu serviço. Por quê? Um dos exemplos que nós temos na Bíblia a respeito de serviço que Jesus faz é o lavar os pés dos discípulos. Porque quando Jesus se coloca para lavar os pés dos discípulos, ele também pede para que eles sigam o seu exemplo. Então não teve nada que os discípulos faziam que não fossem feitos primeiro por Jesus. Então nós sabemos que o trabalho assumido por Jesus era reservado aos servos, aos escravos. E Jesus nos mostra e ensina que não devemos considerar nenhuma tarefa simples ou humilhante demais. Então, aquela atividade de lavar os pés era uma atividade em que os servos das casas faziam. Por quê? Porque as pessoas antigamente elas não andavam de carro, não tinham pavimentação, tinha pavimentação de pedra, mas grande parte era terra. Então elas chegavam nas casas e existia uma pessoa para lavar os pés delas. Essas pessoas estavam sendo honradas dentro da casa de outra. E quem lavava os pés eram os servos. Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, ele está falando o seguinte: olha, eu me coloco à disposição para servir vocês. Eu estou servindo vocês. Olha que interessante, gente. Aí muitas vezes nós não fazemos nada dentro da igreja, nós não servimos a Deus porque a gente acha que o que nós estamos fazendo é pequeno para o que Deus quer, para o que você projeta na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: lavar a igreja não é desonra, é honra. Estar na recepção abraçando as pessoas, hoje, ainda mais nesse tempo de pandemia, é honra. Você está entendendo? Você evangelizar no sol quente é honra. Isso não diminui ninguém. Você se colocar debaixo da submissão de uma outra pessoa, isso é uma honra que Deus está te dando. Não existe nenhum trabalho pequeno e humilhante que nós fazemos para Jesus. Então, eu quero te perguntar: o que na nossa cultura poderia ser comparado a lavar os pés de Jesus? O que é pequeno diante das pessoas hoje? E é engraçado porque parece que quanto mais as pessoas estão em evidência na igreja, menos elas querem fazer esse tipo de coisa. Gente, o que é pequeno hoje na sociedade? E evangelizar em um bairro pobre? Eu não sei. Ou seja, fazer aquilo que ninguém quer fazer, por ser humilhante ou desconcertante demais. Teve uma pessoa que falou para a gente que ela não pode evangelizar porque ela possui um cargo jurídico. Ela falou: o bispo, eu não posso evangelizar porque eu sou oficial de justiça. Jesus foi Deus, meu irmão.
Ele era Deus. E ele fez isso. Se ele fez isso, quem somos nós? O músico não quer, às vezes o músico não quer limpar nem o altar. E ele fica com raiva, porque às vezes o altar está sujo e vai sujar o tênis branco dele. Fica com raiva porque a bateria está suja. Poxa, essa bateria não está limpa, por que o cara não limpou? Você está entendendo, gente? Falta isso em nós, a humildade de servir as outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, se você é líder, meu irmão, você vai ter que servir as pessoas. E eu tenho um exemplo dentro da minha casa, que é o Bispo Fernando. O Bispo Fernando é o cara que, se você falar, bispo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, lá vem o Bispo Fernando furar a parede, vem levar a coisa nas costas, vai buscar lá não sei aonde. O carro do bispo você sabe que não é dele, é da igreja. Então, você tem que ter essa humildade, você tem que ter a humildade para servir. A quarta coisa, na base de todo serviço está o quê? O amor. Só quem serve é quem ama. É quem ama. Então, por isso Paulo ele nos convida a sermos semelhantes a Cristo, andando em amor, como Ele nos amou e se entregou por nós. Lá em Efésios 5, de 1 a 2, fala isso. E John Stott ele fala assim: Paulo está nos incentivando a ser como Cristo em sua morte e a amar com o amor do Calvário, que é um amor sacrificial. Jesus não está te chamando para amar apenas quem você acha conveniente amar, a amar fazer coisas que você acha conveniente fazer, mas em você amar a fazer coisas que você não quer fazer, a amar pessoas que muitas vezes você não amaria se você fosse olhar pelas suas vontades. Isso é um amor sacrificial. O amor sacrificial é aquele amor que você às vezes não faria de forma alguma se você não amasse, se você não tivesse a disposição para fazer isso. Esse é o amor sacrificial que Jesus teve por você. Se você falasse, Jesus adorou morrer na cruz, Jesus adorou ser humilhado, Jesus adorou ser crucificado nu na frente de todas as pessoas, ser humilhado. Você acha que Jesus adorou fazer isso? Não, meu irmão, mas Ele fez porque Ele te ama. Quarta-feira eu falei para Hanani, se eu pudesse hoje, eu estava em casa. Eu não teria vindo fazer essa live. Eu estou muito cansado. Mas o amor que nós temos pelo reino de Deus, pelo o zelo que nós temos em fazer a obra de Deus, ele transcende todo cansaço, todo querer nosso, toda vontade que nós temos. Você está entendendo? Então é esse amor sacrificial que Deus te chama. E andar nos remete a uma ideia de continuidade, de experiência cotidiana. E essa pergunta eu quero te fazer. Que características o amor como se precisa apresentar? O amor assim deve ser sem limites? Ou será preciso, em nome desse mesmo amor, estabelecer limites e confrontos no relacionamento com o próximo? Eu vou te amar se você me der algo em troca. Eu vou te servir se você me der algo em troca. Eu vou ofertar se Deus me abençoar. Se Deus não me abençoar, eu não oferto mais não. Eu não desvio mais. Existe um limite para o amor, me fala? Quinta coisa que eu quero te falar é que só somos chamados à semelhança com Cristo também na questão de sofrimento, fortalecendo a nossa longanimidade. E isso eu quero trazer com você. Tem gente que fala que crente nasceu para sofrer, né? Todo você vai perguntar para o crente, eu estou na prova, né? Eu estou no deserto. Mas o que eu quero te falar esse sentimento longânimo. Então, segundo o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2:18 e 21, o incentivo para suportarmos os sofrimentos injustos vem pelo fato de que Cristo também sofreu, deixando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. Então, segundo os versos 23 e 24 do capítulo 2 de Pedro, eu não vou ler, senão a gente vai se estender muito. Qual era o comportamento de Cristo quando
submetido a sofrimentos injustos. Ao mesmo tempo, existem sofrimentos e injustiças que exigem a nossa reação de posicionamento enérgico. Como pacificar essa aparente contradição? Nós temos, o ser humano, nós temos um senso muito grande de justiça. Então, eu estava vendo que um caso, um dia desses, um caso de uma morte de uma criança, de uma menina, que ela foi estuprada por um homem, e parece que esse homem foi preso preventivamente e teve um habeas corpus. Ele fugiu, na verdade, fugiu da cadeia. E aí os caras ficaram loucos, porque antes de ele ser preso, eles queriam matar ele, queriam lixar ele. E aí, quando esse cara foi solto, eles começaram a procurar na cidade. E por incrível que pareça, eles acharam um cara muito parecido com eles e mataram esses caras. E nem era o cara que tinha fugido da cadeia. Nós temos um senso de justiça muito grande. Nós não admitimos passar por injustiças, por sofrimentos. Nós não queremos ver o sofrimento das outras pessoas. Mas eu quero te falar que existem situações que você tem que ser longânimo, que você tem que aguentar calado, porque você sabe de um propósito maior para isso. Eu não estou falando que você vai se omitir diante das injustiças que ocorrem com você, com outras pessoas, não. Mas você tem que entender qual é o propósito de tudo isso. Por exemplo, nós estamos em meio a uma pandemia. Existem pessoas que neste momento, gente, não têm o que comer. Existem pessoas que perderam o seu emprego. Existem pessoas agora que estão dentro de uma UTI, beirando a morte, um sofrimento muito grande. E isso nos gera uma impotência muito grande, um sentimento de injustiça. Porque nós sabemos quanto dinheiro nós temos no país para curar, para tratar as pessoas, para comprar leitos de UTI. Nós sabemos o quanto dinheiro que nós pagamos de imposto para que as pessoas que perderam seus empregos sejam sustentadas de uma forma digna, para que nós, de acordo com a Constituição, tenhamos acesso a uma saúde de qualidade, que nós tenhamos saneamento na nossa casa. Por quê? Porque se nós tivéssemos tudo isso, nós estaríamos passando por problemas, sim, mas seria de uma forma muito menor. Isso nos dá um sentimento de injustiça muito grande. Mas ao mesmo tempo que nós temos esse sentimento de injustiça, em vez de a gente ir para o Twitter, para o Facebook, para o Instagram, ficar xingando os políticos, nós temos que entender e discernir esse momento e ser longânimo, e saber que sim, pessoas estão sofrendo, mas saber que sim, nós podemos fazer coisas, nós podemos juntar aquilo que nós temos dentro da nossa casa, juntar com o nosso irmão e ajudar a vida de outras pessoas. Você está entendendo? Então Jesus, ele estava vivendo um momento de injustiça, porque Jesus ele não tinha feito nada, gente. Mas ele sabia o propósito dele, ele tinha que morrer pela humanidade. Então, quando nós sabemos do nosso propósito, quando nós somos parecidos com Jesus, nós somos longânimos, nós paramos de reclamar da situação que nós vivemos, nós paramos de reclamar do que nós estamos passando e nós colocamos diante de Deus, sabendo que existe um propósito maior. Se você está vivendo uma vida com Deus, uma vida de santidade, meu irmão, é porque Ele quer que você passe por esse processo e Ele está te treinando para algo maior, algo sobrenatural. Gente, você não vai gerar nada novo se não tiver sofrimento. A pastora Renata, para nascer a Antonella, gente, ela sofreu 2 horas, assim, era uma dor tão contundente que ela sentia, que a gente ficou desesperado lá em casa. Por quê? Porque ela estava gerando algo novo. Então, todo o processo de uma nova geração, ele requer dor. Aí você vai perguntar para uma mãe: você faria isso de novo para ter um filho? Ela falou: eu faria. Você acha que Jesus morreria na cruz de novo por você? Eu quero te falar, Ele morreria de novo por você. É esse sentimento que nós temos que ter. Talvez você vai pregar para pessoas, você vai evangelizar pessoas, as pessoas vão te renegar, as pessoas elas vão fugir de você. Aí você vai falar: eu também não quero mais passar por isso não. Você tem que continuar. Você tem que ser constante. Você tem que entender os seus processos. Amém? E a 6ª coisa que eu quero te falar é que
Qual deve ser o modelo para a nossa atividade missionária? A última área em que nós devemos buscar a semelhança de Cristo é justamente a sua missão. Gente, Jesus não veio para a terra só para se mostrar, não. Ele fala, gente, eu sou bonzinho, eu sou Jesus, eu vou morrer na cruz por você. Olha que lindinho que eu sou. Eu sou tão bonzinho, gente. Eu abraço as prostitutas, eu dou comida para aqueles que estão precisando, eu curo os cegos, eu curo os aleijados, eu liberto aqueles que estão cativos, porque eu sou bonzinho. Não, Jesus veio por uma missão. Ele viveu por uma missão. E é isso o problema de muitos nós que estamos dentro da igreja. Não, bispo, eu sou bonzinho, eu dou meu dízimo em dia, eu ajudo as pessoas, eu dou até carona para os irmãos que estão fedidos. Eu sou uma pessoa bonzinha, bispo. Mas é a sua missão, meu irmão, você tem cumprido? Eu tenho certeza que todo cristão, Deus tem uma palavra para a vida dele, uma palavra profética que foi proferida para ele sabe disso. Mas não, eu prefiro ser bonzinho, eu prefiro ser um cristão certinho do que ser um cristão que cumpre uma missão. Mas eu quero te falar, Jesus, ele não nos prepara apenas para uma grande comissão registrada no Evangelho de João. Não, ele também nos dá uma instrução para que a missão dos discípulos se assemelhasse às de Cristo. O que significa, em que termos práticos, sermos enviados ao mundo por Cristo, da mesma forma que Cristo foi enviado ao mundo pelo Pai. Você está entendendo? Então, não é só você ter uma missão, mas você cumprir essa missão com a semelhança de como ele cumpriu, com a entrega que ele fez por essa missão. Você está me entendendo? Então não basta apenas falar, gente, eu tenho uma missão, mas e aí? Qual é a sua paixão por essa missão? Qual é a sua paixão por esse propósito? Qual é a sua paixão por essa missão que Deus te colocou? Então, gente, quem põe a mão no arado não olha para trás mais não. Você não pode estar trabalhando e flertando com outras coisas que não te edificam para que você cumpra essa missão. Você está entendendo? Então você tem que ser semelhante a Ele, a paixão que Ele viveu, a intensidade que Ele viveu. Amém? E para terminar, eu quero te falar que o propósito de Deus é nos fazer como Cristo. A palavra cristão, ela nasce disso, um pequeno Cristo, um pequeno Cristo aqui na sociedade. E a forma com que Ele nos faz é enchendo com o seu Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele te revela, ele te traz as características do Filho. E o Filho, ele é o caminho para que você tenha um relacionamento com o Pai. Amém? Então, como é que eu vou viver com Cristo? Como Cristo é se enchendo do Espírito Santo. Quem me segue não anda em trevas, diz o Senhor, lá em João 8,12. São essas palavras que Cristo nos exorta a imitar na sua vida e costumes. Se verdadeiramente quisermos ser iluminados e livres de toda a cegueira que nós temos na nossa mentalidade, o nosso principal empenho é meditar sobre a vida de Jesus Cristo. Gente, a gente prega muito. Moisés, Josué, Abraão. Gente, grandes homens de Deus, mas que também foram falhos. As pessoas falam, me decepcionei com a igreja, por isso que eu não vou mais. Então você nunca viveu um cristianismo correto, meu irmão. Porque a única coisa que eu te prometo como líder é decepção. Se alguém me perguntar, Abrão, o que você tem para me oferecer? Gente, eu tenho para oferecer preguiça, às vezes, omissão, decepção, porque eu sou um homem falho. Entendeu? Eu não vou te enganar. Eu vou fazer tudo para que você seja edificado. Eu vou dar o meu melhor, mas eu não posso dar aquilo que Jesus pode te dar. Então, o problema é isso, é que nós queremos conhecer o coração das pessoas, nós queremos saber como Moisés andou, como Davi fez, como Sansão era forte, nós queremos saber disso tudo, mas nós não queremos conhecer a Cristo. Nós não queremos viver como Ele viveu.
Então a pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, mas Jesus quer usar a sua vida para fazer isso, meu irmão. Se Jesus não fosse usar a gente, pessoal, a gente não precisava mais estar no mundo, não. Ele mesmo faria isso lá dos céus. Uma ordem, ele cura, mas ele escolheu esse homem bonito que você é, essa mulher bonita que você é, para trazer cura, para trazer transformação, para trazer libertação. Então a sua pregação sobre Jesus, ela tem que brotar de você. Eu já falei do David Livingstone, o cara que pregou na África, o apóstolo que evangelizou a África. E a biografia dele fala que ele morreu e o coração dele foi enterrado lá na África, né? O corpo dele foi velado, né, acho que na Inglaterra, e o coração dele foi enterrado na África. Aí depois alguns missionários foram lá e foram falar de Cristo para essa sociedade que David Livingstone ele pregou. E aí eles começaram a falar de Jesus Cristo. Aí as pessoas falam: não, mas eu conheço Jesus. Como assim você conhece Jesus? Não, Jesus andou aqui, Jesus veio na minha cabana, Jesus andou, Jesus curou aqui. Jesus como? O homem, Jesus. Aí eles foram entender, David Livingstone, ele era tão parecido com Cristo, que as pessoas confundiam ele com Cristo. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, cara. As pessoas têm que olhar para os líderes da igreja Reino e falar assim: aquele cara se parece com Cristo. Mesmo que a gente negue: não, eu não sou da igreja Reino, não, eu não sou líder, não, cara, você se parece com Cristo. Não adianta a gente negar, gente, aquilo que nós somos chamados para ser parecidos. Você está entendendo? Então a autenticidade da nossa vida, a coerência entre as nossas palavras, as nossas ações, são absolutamente imprescindíveis quando pensamos em nossa missão na sociedade. Ser igreja não é se ajuntar como igreja. É isso o que essa quarentena está nos dizendo. Ser igreja não é um ajuntamento de pessoas, é transformar a sociedade. Ser eclésia é você ser chamado para fora, é você transformar a mentalidade das pessoas pela renovação do Espírito Santo de Deus em você. Então, os seus atos, as suas palavras, as suas ações, elas falam mais do que aquilo que você prega. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, em que medida, eu quero te fazer essa pergunta, em que medida tem sido uma preocupação sincera para você, a sua comunidade local? Em que áreas da sua vida é percebível uma distância considerável entre o que você diz e entre o que você pratica? Gente, tem gente aqui na igreja, que dentro da igreja, que é um santo, homem de Deus, dá glória a Deus, aleluia, chora no chão, fica balançando a mão aqui, fala em línguas, mas basta a gente abrir a rede social dele, a gente sabe quem ele é de verdade. Então, até onde você de fato é semelhante a Cristo e você não é semelhante a Cristo? Então, o que fazer para encurtar essa distância entre o que eu falo e aquilo que eu sou? Como a sociedade em geral, seu bairro, a sua cidade, avaliaria a sua igreja em termos de coerência e autenticidade? Olha que pergunta interessante. Se as pessoas olharem para a igreja Reino hoje, o que elas vão olhar? Uma igreja que de fato é uma igreja coerente com a palavra de Deus, uma igreja que tem posicionamentos parecidos com Cristo, ou só mais uma igreja, uma religião em que a gente vem, se reúne, vai embora e vive uma vida totalmente destrutiva? O overdose, gente, ele tem que transformar essa sociedade. Nós, overdose, líderes, pastores, sei lá que você é músico, dançarino, artista dentro da sua igreja, cara, você tem que ser aquilo que você prega, meu irmão.
Você tem que ser aquilo que você toca aqui em cima. Pastor, nós temos que ser aquilo que nós pregamos. Nós temos que ser essa Bíblia aqui, o que nós lemos, ó. Essa Bíblia, a gente tem que se parecer com ela. Entendeu? Essa palavra aqui que nós proferimos tem que se parecer, a gente tem que se parecer com isso aqui, cara. E eu quero te convidar a orar nessa noite. Coloca a sua vida diante do Pai. Fala com o Senhor neste momento. Feche os seus olhos. Faz um... Amém. Amém. Coloca a tua vida diante de Deus nesse momento, meu amado. Feche seus olhos. Não precisa você olhar não para a tela, não. Só coloca a tua vida diante do Senhor. Deus quer gerar, gente, uma geração semelhante a Ele. Porque senão tudo que Ele fez foi feito em vão. Porque Ele foi o nosso modelo. Ele quis nos mostrar qual era a sua vontade, qual era o seu querer em nós. E neste momento eu te convido a você orar ao Senhor e você colocar a sua vida diante dEle. Coloca o seu coração diante do Senhor. Fala com o Senhor. O que tem te tirado essa distância de que você é ou o que você quer ser, daquilo que você prega ou daquilo que você lê na sua Bíblia? Fala com Deus, meu amado. Nós aprendemos na semana passada que se nós queremos ser maduros, nós temos que ser parecidos com Ele. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Pai, quantas vezes eu falo, o Senhor conhece o meu coração, Deus. Nós pregamos, nós cantamos aquilo que não vivemos. Quantas vezes falamos que somos igreja, mas estamos tão distantes de Ti. Nos perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai, pela hipocrisia. Me perdoa, Senhor, pelo muito falar e pelo pouco agir. Me perdoa, Senhor, quando eu precisava servir e não servi. Me perdoa, Senhor, quando eu precisei ser humilde e não fui. Me perdoa, Pai, quando o Senhor me chamou para amar e eu odiei. Nós queremos ser parecidos contigo, Senhor. Nós não queremos apenas te conhecer, não só de ouvir falar, mas nós queremos ser como Tu és. Nós queremos andar como Tu andou. Nós queremos viver como Tu viveu. Nós queremos nos entregar como Tu se entregou. Nós queremos curar como Tu curaste. Nós queremos libertar como Tu libertou. Oh, Senhor, nos perdoa pela nossa omissão, pela nossa preguiça, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes, Pai, nós fugimos do centro da Tua vontade. Nos perdoa, Pai. Pai, como iremos gerar uma geração madura? Como iremos gerar uma geração que vai transformar essa sociedade se nós não Te conhecemos, Pai? Como iremos gerar uma geração sadia se nós não vivemos como Tu viveu, Senhor? Nos perdoa, Pai, pela nossa hipocrisia, Senhor. Nos perdoa pela nossa mentira, Pai. Mas eu sei, Senhor, que existe um propósito em nós.
Eu sei, Senhor, que o Senhor nos criou com um chamado de sermos semelhante a Ti. E é isso que nós queremos. É isso que nós queremos, Pai. É isso que nós queremos, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não é Teu, todo sentimento, Senhor, que não vem de Ti, e nos transforma, Pai, e nos molda segundo a Tua vontade, Pai. Molda o nosso caráter, Senhor, as nossas ações. Transforma, Senhor, os nossos corações. Derrama o Teu Espírito sobre nós, como um fogo, e consome, Senhor, tudo que não é Teu. Vem, Espírito, transforma-nos. Vem, Senhor. Nós queremos ser mais parecidos contigo, Deus. Nós queremos mais de Ti. Meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou um jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Se você entende isso, levante sua voz, declare isso. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Se você quer, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero que você, nesse momento, você faça um compromisso com Deus. Não é comigo, não é com essa igreja, mas é com Deus e com o seu chamado. É com Deus e com aquilo que Ele te chamou para fazer. Se você entendeu essa palavra e você quer ser parecido com Ele, coloca a mão no teu coração agora. E você vai fazer uma oração. Não apenas entregando a sua vida por um remorso, mas você de fato entregando a sua vida porque você sabe que você tem uma missão em Deus. Repete comigo e fala: Espírito de Deus, eu sei que Tu estás aqui. Eu sei que Tu me sondas e Tu me conheces. Tu conheces as intenções do meu coração. E Pai, no nome de Jesus, essa noite, eu entrego a Ti o meu coração. Eu entrego a Ti a minha vida. Eu entrego a Ti os meus planos. Eu entrego a Ti os meus sonhos, os meus intentos, os meus objetivos de vida. Eu coloco diante de Ti. Porque, Senhor, eu não quero mais viver conforme a minha vontade. Eu não quero mais viver conforme o Teu querer. Mas eu quero ser igual a Ti. Eu quero ter os mesmos sentimentos em mim. Eu quero ter as mesmas ações em mim. Eu Te entrego o meu coração. Eu Te entrego a minha vida, para que Tu sejas Senhor da minha vida, para que Tu sejas Senhor das minhas ações e dos meus planos. E eu reconheço, Deus, a Tua obra, a Tua morte de cruz. E assim, Senhor, como o Senhor humildemente se colocou, sendo como servo, hoje, Pai, eu me torno um servo da Tua vontade. Eu me torno um servo do Teu propósito em mim. Eu me torno servo do meu chamado. Yeshua.
eu quero ser parecido contigo, Yeshua.